Pessoal, é o seguinte, como vai ser gravado, geralmente também a gente tem um costume de pedir para vocês ficarem mais à vontade ainda, caso aconteça algum erro. Então, por exemplo, Damaca, não gostei desse trecho. Aí você avisa pro Leonardo, o Leonardo vai estar anotando a minutagem que a gente vai recortar na hora de editar, tá? Beleza. Da mesma forma que vocês acharem muito importante algum ponto, vocês podem destacar. Não, eu queria um corte dessa parte, especificamente dessa parte, porque ressalta algo. Ah, Damaca, vai ficar meio artificial? Eu não acho, mas caso vocês queiram também continuar também... Não, tranquilo, a gente aqui é mais um bate-papo bem descontraído mesmo, entendeu? Aí Qualquer coisa, se tu notar que uma resposta tá longa, ou tá curta, ou quiser mais detalhes... Não, eu vou vai te... me guiando, vai me guiando. Quando a gente fala assim, não, aí começar a falar e os homens faz mágica. Não se preocupa, não. Beleza. Relaxa. Pois bom, pessoal, no mais tenham uma boa gravação. Obrigado. Fiquem à vontade, tá? É isso. Começou? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um novo episódio do nosso podcast. Hoje aqui de cara nova. Não carregou? Vai. Relaxa. Tá na internet, bota na internet aí. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um novo podcast, que novo episódio que é hoje de cara nova, como vocês estão vendo, né? Para quem não me conhece, eu sou o Igor Machado, diretor da Get Soluções em TI. Hoje a gente está com um convidado super especial. A gente já estava um bom tempo já marcando esse momento e hoje de cara nova nessa nova pegada. Meu amigo Lenine Nóbrega, tá? Fundador, diretor executivo da Abit, engenheiro de software com mestrado em usabilidade de software. Lenine, seja muito bem-vindo, meu irmão. E eu já queria te passar aqui. Hoje a gente vai participar de um grande evento que é destinado à parte de construção civil, tecnologia. E eu queria, para começar aqui no nosso podcast, que você faça as suas apresentações, né? Começar com como foi a sua trajetória aqui, onde você chegou para você ter a Abit aí, o seu menino que você criou há de um certo tempo. Pode se apresentar, meu irmão. O podcast aqui é de você. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Parabéns pela iniciativa aí do podcast. E, assim, a nossa empresa esse ano está fazendo 21 anos. 21 anos de dedicação exclusiva no desenvolvimento de software para construtora, imobiliária, incorporadora e loteadora. Então, assim, o tempo passa rápido, mas a gente aprende muito. A gente iniciou com o software for sale, que era um software voltado exclusivamente ali para a parte de venda, né, das construtoras imobiliárias. E aí, conforme foi seguindo a demanda e a evolução mesmo da construção civil e da tecnologia, a gente foi criando outros módulos, né, como o financeiro, né, a parte de orçamento de obras, estoque, compras, CRM, patrimonial. Hoje, a gente tem um software já com tudo que tem de mais avançado na tecnologia, com software web, né, com servidor em nuvem, e atendendo aí, abarcando todo esse segmento de construção civil. Mas fale mais, na verdade, como começou, como surgiu essa ideia. Eu sei que era for sale, agora é for sale, agora é Abit. Começou quando? Isso quando, rapaz, não, eu quero ser agora, eu vou fazer um programa destinado à construção civil, a engenheiro. Como foi surgir essa ideia? Surgiu mais que naturalmente, porque assim, o meu primeiro emprego, né, há uns 20 e poucos anos atrás, foi numa software house que já desenvolvia sistemas para construtora. Então, quando eu cheguei lá, eu já me apaixonei pelo ramo, né? Porque acabei que eu entendi bem e fui me dedicando. Então, começou dali. Só que era um software mais simples, era voltado só para a parte de vendas mesmo, né? De unidades de construtora imobiliária. E logo depois que eu saí de lá, eu já fui trabalhar também numa imobiliária. Então, aí foi juntando conhecimento. Então, já tem essa trajetória de história. Nos bastidores, a gente conversou, tá? A gente conversou bastante, a gente teve a oportunidade de conversar, e eu sempre vou falar, e eu disse que ia falar aqui, certo? Que quem tem software, quem tem seu sistema desenvolvido, o Lenin me corrija, eu acho que está com mais de 20 anos que você tem esse sistema já rodando bonitinho. A gente diz, é um filho que a gente tem, né? E é aquela questão, né? Ninguém gosta que fale mal do filho da gente, só a gente que pode falar, né? Mas o outro não pode falar, não. Mas o que eu quero falar com isso é que o sistema, que a gente teve essa conversa em bastidores,
é um sistema já maduro, né? Sim. É o que a gente queria tocar nesse assunto aqui no podcast, né? Como eu gosto de falar, hoje quando eu chego para os meus clientes e já quando eu digo que a gente tem essa propriedade, que a Gateway tem 18 anos, aí já muda a conversa, já tem um outro papo, né? Então, assim, é isso que eu quero falar para vocês, né? Que hoje a BIT, que é um projeto que já tem mais de 20 anos, é um projeto já maduro, Sim. né? Então, é extremamente importante a gente sempre tá falando isso, tá? É porque, além do sistema, tem o conhecimento da gente, né? O nosso entendimento do negócio, né, do nosso cliente, que é muito importante também. Além de um sistema já maduro, mas o fato da gente entender as dores do cliente, né, e só com o tempo que a gente consegue realmente entender a fundo, isso aí complementa, né, um software. Não, excelente. Essa pegada, essa ideia de um software já maduro, a gente deu uma pegada extremamente importante, onde foi que as parcerias, no caso, Gateway com a Bit, Gateway com várias softwares house que a gente conhece, não só em Sobral, como em Fortaleza também, eles gostaram muito da gente. Não foi porque com o Bellini, meu sócio, que tem essa brincadeira de falar, rapaz, não foi porque meus olhos são verdes, não, viu? É porque realmente a gente se ajuda. Então, o que acontece? Para você que tem um software e você está enfrentando problemas, entre em contato com a Gateway que a gente vai resolver seu problema. Não troque. Eu falo assim, inclusive, já fiz outros vídeos, né? Então, por quê? O Lenin tem aí esse sistema, ele sabe, não só a gente, como ele sabe também que o sistema já é maduro, o sistema não tem problema. E muitas das vezes, a empresa que você está fornecendo o software, troca o software porque está com problema de lentidão, está com problema de infraestrutura, e a pessoa vai botar culpa no sistema, sendo que tem todo um ecossistema por trás para com que o seu sistema funcione bem. Exatamente. Né? E aí onde a Gateway entra nessa nossa parceria de vários anos, né? A gente já tem alguns clientes em comuns para deixar esse cliente satisfeito, né? Sim. E melhor ainda, né? O nosso parceiro não perder o cliente. Claro. Né? Então, assim, a ideia desse nosso bate-papo, não só você como outras pessoas, é evidenciar isso para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo aqui. Mas quais foram os maiores desafios, tá? Desse software, né? Dessa trajetória focado, né? Na parte de engenharia, na parte de construção civil. Qual foi o maior desafio seu hoje? Bom, como eu disse, o software, a gente começou naturalmente, né? Então, iniciou com software pequeno, voltado exclusivamente para a parte de vendas. Mas aí, conforme a demanda do mercado foi surgindo, a gente foi evoluindo e tal, né? Para a parte financeira, que é também um coração do sistema. Só que quando chegou no desenvolvimento, na necessidade de desenvolver algo mais específico para orçamento de obras, estoque e compras, o desafio foi entender, né? Entender esse mundo da construção civil e traduzir isso para software, de maneira que fique simplificada. Porque assim, o engenheiro não quer perder tempo em sistema complexo. Sim. Então, eu acredito que o maior desafio foi realmente, antes de desenvolver isso, vivenciar isso junto com o engenheiro, entender ali como funciona o orçamento. Ver a dor dele ali no momento. A dor dele, né? Na entender. Prática, né? Exatamente, era até umas pautas que eu ia falar, era justamente qual o problema prático realmente do dia a dia que você enfrentou, que você viu, que você está contando agora, né, para você poder desenvolver essa solução. Na verdade, desenvolver não, a solução já existia, para você aperfeiçoar essa solução. Sim. Porque, assim, software de engenharia tem vários, sim, mas com certeza o seu perfeito. Tem alguma a solução, né, um módulo que a gente pode falar que é uma solução dentro do seu sistema que vai melhorar isso. Então, me diga, não me diga não, diga para quem está ouvindo a gente o que é que você acha mais massa nessa solução Perfeito. Que vai resolver os problemas da parte de obra, orçamento, o que for. Bom, como você disse, realmente tem muito software no mercado. Na verdade, tem muitos softwares genéricos, certo? Que as empresas ainda usam. Então, houve também esse desafio de preencher essa lacuna aí, de criar um software mais específico. Mas, dentre os softwares específicos que tem para a construtora, o que eu tenho mais escutado é a complexidade, a dificuldade mesmo na operação do software. Então, o que a gente fez? A gente procurou até
usei muito do meu aprendizado no mestrado para a questão de usabilidade no software. Foi criar um software fácil, intuitivo, né, para o usuário, e de forma que ele conseguisse atingir o objetivo dele sem desistir, sem uma dificuldade mesmo na operação, né? Então, assim, o que eu mais, digamos assim, o que eu mais me preocupei na hora de desenvolver Sim. foi a usabilidade, né? Fazer um software fácil, prático de trabalhar. Excelente. Hoje, na pegada tecnologia, avanço, todo mundo sabe que a gente tem várias soluções, a Gateway tem várias soluções em tecnologia, como tanto infraestrutura, como banco de dados, firewall, e nuvem, né? Que é o cloud, né? Que a gente no mundo da tecnologia conhece, certo? E hoje vimos muita migração de sistemas locais, que é aquele sistema que fica lá no servidor local, indo para a nuvem, né? A pegada é essa. Então, a Gateway, inclusive, entendeu isso aí. Hoje a gente tem vários clientes que saiu vamos dizer assim, do analógico, foi para a nuvem, né? Foi para o digital, tá? Preservando principalmente tanto a escalabilidade de você poder trabalhar em qualquer local, preservando principalmente, que é o foco principal que a Gateway trabalha, que na parte da segurança, né? Que é você ter essa solução em nuvem, com backups e aplicações de backup para outro data center. Né? A gente tem um layout bem interessante, que é Snapshot, a gente chegou a conversar sobre isso, a gente tem alguns clientes em comum sobre isso. E eu queria falar, assim, qual é a tua visão dessa nova pegada do uso hoje do sistema, que é o sistema local para ir para a nuvem? Igor, foi uma das melhores coisas que aconteceu aí na evolução da tecnologia, foi essa migração para sistemas em nuvem. Fazendo assim, um breve histórico, né, desde os anos 2000, onde a gente tinha sistemas isolados, sistemas instalados, eram ilhas de dados, né, que a gente via que muitas vezes a construtora teria que investir em servidor local, investir em gente que mantivesse ali o servidor. E a partir dos anos 2010, foi onde começou essa tendência à criação de sistemas ERPs em nuvem, né? Começou dali. E a partir dali foi onde a gente começou também a preocupação em desenvolver isso. E hoje, Igor, a gente vê que foi vantagem tanto para nós, desenvolvedores, quanto para o cliente ter esse sistema em nuvem. Primeiro, pela mobilidade que o cliente tem hoje de usar onde ele quiser, a despreocupação que ele tem com o servidor, né? Que diz respeito à segurança, criptografia, backup de dados, escalabilidade, como você já falou. Então, hoje a gente não se preocupa mais com o acréscimo do número de clientes. A partir do momento que você está monitorando o servidor e vê ali através de gráficos que está sendo usado mais memória ou mais processador, o próprio servidor já pode escalar, já pode aumentar, ou a gente pode definir aquilo de forma que o cliente não percebe que houve uma mudança, né? E para a gente, desenvolvedor, a manutenção do sistema também é muito mais rápida. Bem mais viável, né? Muito mais viável. Para quem está nos vendo aqui, o que ele está falando é extremamente importante. Porque, assim, imagina o Lenine aqui com seu software já desenvolvido, ter essa solução em vários clientes, como ele tem, e quando for precisar fazer uma atualização, você tem que entrar em cada cliente e fazer aquela atualização. Não, hoje ele tem isso centralizado em um servidor numa nuvem, num data center, com toda a segurança que é para ter, certo? E de lá você monta um script, faz as atualizações centralizado. Né? Então isso tanto melhora, você ganha mais tempo melhorando seu sistema, desenvolvendo, porque vou precisar do acesso do cliente X para de lá eu poder fazer a atualização. Cliente Y para fazer a atualização. Então, essa pegada realmente é extremamente importante, sensacional. Ficou realmente, não só pela segurança, como para essas funcionalidades, melhoria, né? Muito bacana essa pegada, tá? Eu queria falar um pouquinho para vocês, no sistema da BIT, no caso, isso aqui vai ser mais direcionado para as pessoas que realmente entendem, né? Então, existe alguma integração do teu sistema com outras ferramentas, como o CAD, o BIM, o ERP, ou a própria planilha mesmo para fazer essa integração? Tem. O sistema BIT, ele é integrado com algumas ferramentas externas, como, por exemplo, Excel, né? O Office de maneira geral. O sistema ele tem várias integrações com Excel e Word. A gente tem integrações com todo o sistema de rede bancária,
Então, por exemplo, hoje é possível emitir ali uma cobrança, inclusive boleto Pix, diretamente com o banco, né? Até um tempo atrás era muito comum, se quiser gerar uma cobrança, gerar arquivo remessa, vai para banco, depois de determinado tempo que o boleto é registrado, o cliente paga, a empresa no outro dia recebe o retorno. Hoje, o sistema tem o Abit, ele tem um hub de pagamentos que ele é ligado diretamente com os bancos. Isto é, do próprio sistema você consegue registrar um boleto, imediatamente ele está disponível para pagamento. Quando o cliente paga, na mesma hora, não tem nem gap de tempo, na mesma hora o sistema recebe a atualização da liquidação do boleto. Então, assim, isso agiliza fechar contrato, isso agiliza, evita cobranças indevidas, né? Cobranças indevidas. Informação mais rápida ali, no e cru ali, já Sim. passa essa informação interessante. E tem integração, por exemplo, com sistemas de Receita Federal, né? Na declaração de DIMOB, SPED, que o sistema também faz, né? E a gente está também agora fazendo uma integração que a gente ainda está em desenvolvimento com o BIM, né? Que eu acho que isso aí é o futuro também da parte de software. O que seria o BIM, para o pessoal O BIM entender? é uma modelagem 3D da obra, certo? Então, assim, a gente está preparando o sistema para que a gente consiga, através de sistemas externos como o Revit, fazer uma integração em que ele vai ter a obra, à medida que ela está sendo construída, você visualiza numa modelagem 3D e visualiza no sistema os dados, né, do progresso da obra, da medição, Excelente. né, de custo e estoque online ali. Já pegando nessa mesma pegada, lógico que eu ia falar, em todos eu acredito que eu falo, a IA, né? A IA hoje, ela chegou forte, né? Hoje, assim, eu já tô quase refém da IA, né? Todos. Tô quase refém da IA. E o que tu tá utilizando de ferramenta da IA no seu sistema? Igor, hoje, quase a totalidade dos desenvolvedores já usa IA para desenvolver funcionalidades, né? Então, hoje é muito comum os desenvolvedores usarem a inteligência artificial para agilizar mesmo na criação de funções, de algoritmos. Só que é interessante também que a IA esteja presente no sistema para o usuário do sistema sentir aquilo, e não só o desenvolvedor na questão de rapidez e segurança. Então, chamada IA generativa, que é o quê? Dentro do sistema, a inteligência artificial consegue sintetizar informações, envia para o servidor de inteligência artificial e retorna ali alguma estratégia que seja benéfica para o usuário, para a consultora. Por exemplo, se tiver tempo eu te mostro aqui 2 exemplos. No orçamento de obra, uma obra tem muitas etapas, muitas subetapas e muitos serviços. Para cada serviço, você tem que dimensionar a sua equipe. Por exemplo, você precisa de um engenheiro, um mestre de obra, 3 pedreiros, tantos serventes. São muitas variáveis e o sistema usa a inteligência artificial para sugerir para o usuário a seguinte informação. Se você diminuir de 2 pedreiros para 1, você vai demorar o mesmo tempo. E ali, para cada serviço, que são centenas, às vezes milhares, você tem uma economia de tempo e economia de mão de obra, né? Esse é um dos exemplos de inteligência artificial no sistema. O outro seria na parte de cobrança. Então, assim... Então, o que a gente pode entender aqui é que isso já está vinculado ao seu sistema. Já está vinculado ao sistema. Cara, é extremamente importante isso tu tá divulgando, entendeu? Pois Porque é. hoje, eu digo assim, eu conheço muito software que o pessoal não tem ainda essa pegada. Recentemente eu tive um bate-papo com um parceiro nosso também, o cara ele tem especialidade em inteligência artificial, e ele até tirou a brincadeira, né? Ele tem uma empresa de software também, ele disse, rapaz, eu perguntei se o que você aconselha aos seus concorrentes a usar ou não IA. Aí ele falou assim, não use não, deixa só eu que uso, né? Tirou brincando, só eu que uso, porque realmente veio para ficar e veio para somar. Isso é fato. Isso é fato. Otimizar o sistema, otimizar o tempo, tanto no sistema como o tempo. Então, é muito interessante, é um tema que realmente, se a gente botar aqui, a gente não vira um podcast, não, vira logo uma temporada, né? Uma grande dificuldade que os sistemas têm hoje em dia é exatamente entender onde a inteligência artificial vai ajudar o usuário. Como eu te falei, é muito comum ajudar o programador, né? Mas aonde a gente vai aplicar a IA generativa? Se eu puder dar um exemplo aqui da parte de cobrança, eu acho interessante. Pois fale, que é o seguinte: cada cliente
de uma consultora, de uma imobiliária, ele tem uma realidade. Às vezes ele atrasa, às vezes ele tem um histórico de atraso, às vezes ele está no início do contrato já atrasando ou no final. Então, seria necessário um analista de cobrança entender qual a melhor estratégia para aquela cobrança, para aquele cliente específico naquele momento. Perfeito. O sistema ele consegue pegar todos os dados daquele momento, daquele cliente, como idade, o histórico de cobrança, o histórico de contatos que já teve com ele, os gráficos de proporção pago, atrasados, né? Pega tudo aquilo e imediatamente ele monta uma estratégia de cobrança, né? De forma que você consegue dispensar um profissional altamente capacitado, que nem sempre está disponível, e um usuário comum consegue seguir aquele roteiro e fazer uma cobrança muito mais efetiva. Esse é um exemplo de IA generativa dentro do sistema. Tirando essa mesma pegada, vou fazer essa mesma pergunta, já fiz para outras pessoas. Então, no caso, o IA vai tomar emprego de muita gente? Olha, é muito controversa essa história, porque, assim, como qualquer evolução, como qualquer novidade, ela tira, mas ela cria outros. Ela substitui empregos, né? Ela qualifica pessoas. É lógico que alguns trabalhos vão sumir, mas outros aparecem, né? Esse assunto sempre vem à tona quando algo novo aparece. Quando a internet surgiu... Muita gente que está no comércio local fechou porque o e-commerce comeu, tomou de conta. Isso. Então, assim, é extremamente importante. A sua resposta eu achei muito bacana, tá? Realmente eu concordo com você. E para isso, você tem que se atualizar. Sim. É não esperar o tempo passar. E é como a gente mesmo faz. Eu digo porque eu trabalho com tecnologia desde 99. Desde 99, presenciando na época, eu podia dizer que não tinha internet, porque você ia navegar, não tinha nem o que ofertar. Sim. Né? Então, foi todo esse processo. E nesse processo, eu pude ver empresas fechando, outras empresas abrindo, mudando o segmento. Empresa que vendia computador, começou a vender soluções. Enfim, mudou assim, da água para o vinho. Então, eu realmente gosto de falar muito sobre essa questão do IA, que realmente ela vai tirar muito emprego, certo? Mas também vai dar muita oportunidade para pessoas que estão se atualizando para usar ela a favor. Com certeza. Eu vejo muito nessa pegada, entendeu? Então, realmente, eu concordo com você que a IA veio para somar e agora, realmente, quem tiver aí cochilando, pessoal, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Né? E, assim, na sua visão, com a tecnologia, né, com a transformação, a gestão de obra, né, a visão na tecnologia para a gestão de obra nos próximos anos. O que é que você acha que vai mudar, vai melhorar? Já sabendo que você acabou de falar aí uma ferramenta que a IA faz no seu sistema de elaborar essas informações, mas o que tu acha que vai ter isso daqui para frente? Eu digo daqui a 5 anos. Sim. O que tu acha que vai ter de mais moderno na gestão do software para melhorar com a gestão de projetos, o que for? As obras, junto com os sistemas, eles estão cada vez mais conectados. Tá? Então, há uma tendência de uma conexão muito maior agora com dispositivos. Né? Com a internet das coisas, por exemplo, que é o IoT, o que acontece? Na verdade, já está havendo ensaios em relação a isso. Que hoje nós temos uma conexão muito forte entre obra, softwares e mobile. Tá? Mas num futuro próximo, você vai ter, por exemplo, o uso de drones, o uso de sensores, né, na obra, como sensor de energia. Né? Então, tudo conectado agora, não só com software, mas com gadgets e equipamentos, como drones e sensores, você vai conseguir ter uma visão da obra, né, inclusive com a BIM, com a modelagem 3D, tudo isso conectado. É exatamente isso. Isso faz muito tempo, eu ando muito em obra, para quem sabe, eu vivo em obra, porque a gente tem uma solução da tecnologia que é infraestrutura, que é montar o cabeamento estruturado, né? Então, inclusive que a gente está nesse projeto junto, elaborar toda a infraestrutura de tecnologia para com quê? Para com que a internet dentro da empresa funcione bem, para com que o sistema do parceiro funcione muito bem. É uma dor que temos hoje de empresas entrarem em contato com a gente só após a obra estar finalizada.
não fez o dimensionamento de estrutura de tubulação, a gente já elabora tudo isso. E aí o que é que acontece? A empresa nos chama, fora quando já está tudo montado, porcelanato, luxo, pintado. Igor, eu estou precisando aqui fazer a nossa infraestrutura de tecnologia para deixar a internet funcionando bem. Vamos lá ver. Aí quando a gente vai ver o cabo, a pessoa colocou um cabo que não é o adequado, certo? O pessoal pensa, cabo de rede é só aquele CAT5, CAT6. Não, não é bem assim, né? Ele tem uma quantidade de cobre, etc. O pessoal bota qualquer um, vê às vezes o preço, não sabe, porque realmente não entende, Sim. certo? E é tarde. Pois o cara não vai quebrar mais, vai ficar com aquele problema, etc, etc. Uma coisa que eu já vi em obra, eu não sei como é que tá, você vai poder falar, certo? Que é o quê? Quando a obra está toda montada, né? Que no caso é a questão do realidade, não sei se é a realidade aumentada, Sim. algo para isso. Quando a tubulação está toda feita antes de estar rebocado, você faz toda aquela filmagem e aí aquela informação vai ficar gravada para quando terminar a obra, o dono, o proprietário receber aquela informação para quando vai querer colocar um quadro no local, vai querer botar um espelho, saber naquele exato momento local onde é que está passando tubulação, onde é que está passando a cano de água e assim vai. Sim. Como é que tem hoje isso? Tem alguma integração isso hoje no teu sistema? Fala um pouquinho aí sobre isso. A gente está preparando essa integração. Agora, a importância da construtora ter essa infraestrutura de internet bem feita antes da obra, ela justamente possibilita esse tipo de modelagem 3D em que você, antes de construir, por exemplo, uma tubulação de água, de gás, antes de construir, você consegue, através de realidade aumentada, visualizar aonde vai ficar, né, as tubulações, a passagem de fio, de tudo, gravar aquilo, né? Então, você consegue ter essa imagem até para prever algum eventual problema, como para depois da obra pronta mesmo, para entregar para o cliente isso. Eu acho extremamente importante, na minha visão leiga, eu posso dizer assim. Eu não sei o porquê ainda algumas construtoras não fazem, certo? Porque na época, quando eu fiz a construção da minha empresa, lá na época, foi o que eu fiz. Eu fiz de uma forma analógica. Eu pedi para fazer toda a tubulação, disse, olha, não vai rebocar agora, deixa o reboco para o final. Aí eu registrei por fotos e deixei guardado no meu drive. Para quando eu precisar fazer alguma reforma ou mudar de lugar, eu vou lá e certifico onde é o local. Claramente, a gente consegue usar isso com até uma IA mesmo. Sim. E ter essa informação de forma mais assertiva. Sim. E mais organizada, mais centralizada. E, enfim, é um assunto bem interessante. Eu não domino muito, você com relação à questão sabe mais do que eu, apesar que eu ando muito em obras, em infraestrutura, mais direcionado para a parte de tecnologia, né? Então, é bem interessante isso aí. Na sua visão, a tecnologia transforma a gestão... Não, no caso, isso aí, o que eu queria falar mais era com relação aos principais barreiras hoje, que é uma coisa que a gente que está na tecnologia... É uma dor que a gente sente a gente está começando a falar um pouco do nosso pitch, explicar o que é que de fato a gente vende para outras pessoas, né? Qual a principal barreira hoje que tu tem de tu poder vender, não conseguir vender o teu sistema, a tua solução, vamos dizer assim? Olha, a gente vê que esse ramo de construção civil é um ramo conservador, eles precisam confiar bastante no sistema que eles vão adquirir. Eles precisam confiar, entender para quem ele vai entregar ali, para quem ele vai virar parceiro por muito tempo. Então, eu acho que você conseguir mostrar para o empresário a quantidade de vantagens que ele vai ter com o sistema, que muitas vezes o bicho pega ali no custo invisível. Não, pronto, é exatamente isso. Eu vou até reformular aqui, por exemplo. E qual é a tua dor? O que a Gateway tem? É justamente fazer com que o cliente saiba dessa dor invisível. Então, assim, hoje, o que é que você faz para com que esse cliente entenda e saiba que seu sistema é uma solução que vai ajudar a empresa dele e, enfim, sim. É isso. O que eu tenho mais visto, né, de reclamações desde orçamentos errados,
né? Então, a gente mostra para o cliente que orçamento errado vai atrapalhar ali tanto a visibilidade dele com relação ao mercado, ao cliente. A gente vê a falta de controle de estoque total na empresa, o que gera perdas, roubos. Prejuízo grande. Prejuízo, cara. A falta de um controle financeiro, a falta de gestão de dados e controle financeiro, quer dizer, você mostrar para o empresário, para o consultor, que no final do mês ele vai ter uma visão geral ali do que entrou e saiu, né? Ter um fluxo de caixa, ter uma organização ali com centro de resultados, centro de custo da empresa, que sem isso ele vai ter retrabalho, vai ter prejuízo e com isso ele sai com um passo à frente, né? Já vi muitas vezes, por exemplo, na questão de vendas com a imobiliária, gestão de contratos erradas, contratos indexados por índices errados, renegociações. Mas isso em outros RPs? Você consegue ter essa informação errada? É porque o que acontece? Existem sistemas específicos, mas muitas empresas usam sistemas genéricos. Sistema de escritório, sistema de comercial, sistema financeiro genérico. Sistema que não é desenvolvido para especificamente. Área, né? Então, vamos lá, entendi perfeitamente bem. Então, o que acontece? Vocês que é da construção civil, utiliza sistema que não é focado realmente no que você precisa. Isso. Usa sistema de terceiros, não é que na verdade é para uma outra usabilidade e adapta na sua realidade que vai dar prejuízo. Então, o que o Lene está querendo dizer? Que no caso do sistema Habit, ele é um sistema desenvolvido somente para isso, somente para a construção civil. Então, aquilo ali, todos os problemas que foi elaborado de mais de 20 anos, já foi sanado, relacionado somente para a construção civil. Ele foi pensado para a construção civil e para a imobiliária. Todo esse mundo, todos os processos que envolvem, desde o orçamento da obra até a venda, até a entrega, todos os processos eles foram pensados exclusivamente para esse ramo. Então, isso aí é extremamente importante, todo mundo que está nos vendo aqui entender. Que acontece muito. Acontece muito. O cara tem um sistema que ele é para gestão de RH, e aí ele consegue adaptar para usar nesse tipo de segmento. Funciona, mas com essa ineficiência. No caso seu, não, realmente é focado somente para isso. Então, realmente, agora estreita muito já o nicho, né? Sim. Então, deve ser uma dor sua, acredito eu, porque você desenvolve um sistema e esse sistema pode modular para vários segmentos. O seu não, o seu é somente para isso e realmente é o seu diferencial. E outra dor que eu vejo também, muito frequente, é o lado humano do software, que é justamente uma equipe de suporte, você ter o contato ali direto ou com o dono do software ou com o suporte, possibilidades de customizações, que muitos softwares que tem aí, eles são bons, mas são complexos, são difíceis, você mal consegue ter contato com a pessoa ali, às vezes é inviável fazer uma customização até às vezes pelo preço ou pela demora. Então, essa é uma dor muito frequente também, quer dizer, às vezes a empresa usa o software correto, mas o lado humano ali é extremamente importante para capacitar a equipe dele, para acompanhar, até porque a equipe muda, né? Você capacita aqui, você treina, daqui a um ano pode mudar a equipe total. Então, ter o lado humano do software é extremamente importante. Recentemente eu tive em São Paulo, o maior evento de CX do mundo, tá? Conarec, já é o segundo ano que eu participo. Meu amigo Clésio aí me deu a oportunidade, sempre eu estou lá, o Silvestre, o Guerra, o Felipe, rapaz, uma galera massa que eu fiz uma amizade lá em São Paulo, tá? E eu vi um negócio bem interessante, que lá falava muito sobre IA, fala muito de tecnologia. Ano passado só falava IA. Aí esse ano já notei que a pegada já deu uma diminuída. E em uma das palestras, eu estava vendo falando sobre números, que 70% das pessoas não querem mais ser atendida por uma IA, sobre uma tecnologia artificial. 70%, eu achei bem... E aí eu até falei assim, rapaz, essa palestra sendo feita aqui, uma maior galera que está só falando de IA, então assim, tem essa pegada que você está falando, que é essa humanização, que o que a Gateway também promove. Hoje a gente tem uma equipe de mais de 20 pessoas trabalhando remotamente ali em casa, ou trabalhando na empresa, atendendo as outras empresas, mas é uma pessoa, não é um robô. Então, assim, de fato, é o nosso diferencial, essa humanização, né? Sim. Porque muitas das empresas, para diminuir o quadro de colaboradores,
colocam IA para atender. Beleza, em alguns segmentos pode ser que trabalhe, que funcione muito bem, mas em vários não funciona como é de fato para funcionar. Inclusive, eu vi esses dados, né? Então, assim, eu queria te fazer uma pergunta, o que é que tu indica, então o que é que tu aconselha às empresas, inclusive, que você até vende o sistema, com relação à parte da TI? O que é que você indica para todas as empresas fazerem? Terem qual o cuidado que a pessoa pode ter? Para as consultoras, para os clientes? Os seus clientes, as construtoras, né? Como antes de adquirir um software, antes de você escolher um bom software, né, você realmente procurar esse lado humano do software, né? Você ter a facilidade de contato. Sim. Porque um software, normalmente, ele fica muito travado quando o cliente, a empresa, tem que se adaptar ao software. Fica muito difícil para o usuário, porque apesar das construtoras às vezes terem a mesma finalidade, eles trabalham de forma diferente, querem ter visões diferentes de relatórios, né, de dados. Então, você ter um software que se adapta à sua realidade é muito interessante, é bom, é importante. Né? Primeiro você tem que saber, procurar uma solução que de fato atenda diretamente ao nicho que você tem. Sim. Certo? E é uma coisa que a gente conversou ontem bastante sobre isso, conversamos hoje no Bastidores, que é uma dor de vocês também, que é você ter essa solução, a gente chegou a comentar mais cedo, e a pessoa realmente se preocupa em comprar o sistema que for, e não se preocupa na infraestrutura, de ter uma infraestrutura de tecnologia adequada. Não só para cabeamento, pode ser uma rede Wi-Fi, pode ser uma, né? E preservar na segurança, né? O que a gente... Queria falar até um pouquinho sobre a LGPD, todo mundo já conhece, Lei Geral de Proteção de Dados. O que é que tu... Eu não sei se tu já está se adequando, Sim. o que é que hoje você... Qual o cuidado que você tem? Que é uma coisa extremamente importante, que você comentou com a gente aqui, que é o quê? Hoje o cliente só quer ir hoje, muitas vezes não quer ir para a nuvem, ou então não quer sair porque tem medo dos dados, né? De perder as informações, daqueles dados serem ou vazados ou entregue para um concorrente caso precise. Então, o que é que tu acha sobre essa nova lei? O que é que tu tem de compliance para isso? Bom, primeiro, a questão de realmente haver uma resistência por parte de alguns empresários de tirar os dados locais ali e jogar em nuvem. Ao contrário do que eles pensam, é muito mais seguro os dados em nuvem. Tanto pela estrutura, a dificuldade de, porventura, alguém querer invadir, é muito mais difícil ele estar em nuvem, porque ali são servidores robustos, servidores com criptografia, com autenticação, né? Outra coisa, além dessa segurança que um servidor em nuvem tem, nós temos lei, né, com a LGPD, que alguns dados, por exemplo, do nosso sistema, alguns dados sensíveis de clientes e fornecedores, eles são protegidos, né, e adequado à lei. Isto na hora que um deles quer aqueles dados, facilmente eles são removidos do sistema, né? Então, na hora que o cliente ele usa o sistema, ele está ali com segurança, com perfis de usuários, então nem todos os usuários do sistema têm acesso àquelas informações. Né? Excelente. Pegando essa mesma pegada de LGPD, né, que aí eu queria falar, eu puxar um pouquinho aqui, né, por passadinha, no lado aqui da Gateway. Hoje, todos os contratos que é feito com a Gateway, já somos compliance da LGPD. Então, se você está com o seu sistema, se você está com medo de perder as informações, a gente tem um contrato garantindo que as suas informações já enquadradas na Lei Geral de Proteção de Dados, que irão estar preservados. Né? Então, garantindo com isso, inclusive, até para a empresa que nos contratou, iniciar um projeto de adequação para a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é extremamente importante você saber com a empresa que você está contratando se, de fato, realmente vai garantir que seus dados irão ficar protegidos. Então, é muito... Às vezes, o nosso amigo aqui tem as informações tudo muito elaborado, mas se você contrata uma nuvem, um cliente, uma empresa que você não conhece e passa as informações do sistema, pode ser da BIT, pode ser o sistema XYZ, e lá vazar, a culpa não é do dono do software, é porque você contratou uma empresa que de fato realmente não condiz com a realidade. Então, para quem quer
fazer a migração de servidor nuvem, veja isso, contrato com os termos da Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito. Tá? Então, é essa pegada que eu quero que as pessoas entendam que não é, eu quero ir para a nuvem, contratei o fulano de tal que contratou ali a AWS. A AWS para poder funcionar lá, tá? Então, qual é o suporte que aquela empresa vai lhe dar? Vai ter uma empresa por trás para lhe dar esse suporte? É o primeiro ponto que você vai ter. Não, o fulano de tal que ele fez, ele entende, tá? Ele vai ter disponibilidade para pessoas lhe atender quando der problema. Ah, mas está na nuvem, não dá problema. Não é porque está na nuvem que não dá problema. Existem as manutenções periódicas de engenheiros, de softwares que fazem migrações. E nesses períodos, existe um acompanhamento que quem é responsável é a pessoa que contratou o serviço. Perfeitamente. Então, é uma coisa que a gente tem que, de fato, entender. Ah, porque está na nuvem, é porque está 100% seguro. Está na nuvem, é como você falou, é utilizar toda uma infraestrutura de ponta, com servidores robustos, porém, é como igual um lote. Eu digo assim, é igual um lote. Eu separei um lote ali para mim, porém, quem faz a segurança somos nós, a Gateway. É como eu falou, eu comprei um lote e vou colocar cerca elétrica, vou colocar câmera, vou colocar alarme. Então, assim, a AWS, que é o pessoal que conhece mais, são servidores robustos, mas para ter a segurança, existem profissionais para deixar com que essa segurança funcione, tá? Sem dúvida. A gente está chegando já próximo do final, tá? O bate-papo aqui, rapaz, é sensacional, adorei, gostei demais. Eu queria te dar uma oportunidade de você falar diretamente para as empresas o que você gostaria de falar para os engenheiros que ainda não se adequaram a essa tecnologia, que estão indecisos, tá? Fale um pouquinho para eles com relação ao que... porque eu estou falando mais relacionado à questão que muitas empresas hoje aqui, eu conheço, que ainda utilizam somente a planilha. Sim. E não tem uma solução centralizada. Então, para essas pessoas que ainda não têm uma solução adequada diretamente para o segmento, fale um pouquinho. Há uma tendência das construtoras em adquirir sistemas ERP de gerenciamento de dados. Então, a gente tem hoje um crescimento de 14% ao ano, né, no sentido das construtoras aderirem a sistemas. Então, isso até 2030, esse crescimento. Hoje, 52% das construtoras imobiliárias já usam o sistema e 97% das construtoras pretendem usar. Isso significa que não só é uma tendência, mas já há uma conscientização da importância. Gerenciar dados é essencial para quem quer sair à frente, né? Por outro lado, quem não gerencia dados tem prejuízo, retrabalho, reduz a velocidade de decisões, previsibilidade financeira, né? Quem gerencia dados, tem pesquisas que mostram que a produtividade da empresa, de fato, aumenta de 14% a 16%. O custo diminui de 4% a 6%. Então, você imagina uma obra de R$1 milhão, onde o cara já tem uma economia de 40 a 60 mil. Super interessante. Esses muito números interessante. realmente para ser mostrado. Sim. Quer dizer, há uma tendência e há uma conscientização já. Então, assim, às vezes a empresa até está dando lucro. Você não percebe o tanto que ela está dando de prejuízo ou quanto ela poderia dar mais. Porque, como eu falei, o custo visível, como o cimento, a mão de obra, é fácil você atacar. É mais fácil do que o custo invisível, como o retrabalho, erros, orçamentos mal feitos, falta de padrão em prestação de conta, compliance. Você tem um relatório... Eu já vi, muitas vezes, cliente deixar de contratar a empresa por orçamento errado. Demonstra a fragilidade da empresa, né? Então, assim, a adesão hoje a um sistema, ela não é só mais essencial, importante, ela é uma necessidade, ela é praticamente uma exigência do mercado, exigência do cliente. Não dá para crescer sem um sistema. Excelente. Estamos chegando ao nosso fim aqui do nosso bate-papo, foi sensacional. Em breve, iremos vir novamente aqui com novas informações, com nova tecnologia. Eu sei que o sistema não para, a gente falou bastante aqui, que é uma coisa que atualização atrás de outra, então se sinta à vontade aqui. Obrigado. Iremos vir aqui novamente, com certeza. Muito obrigado por você ter vindo aqui realmente ter esse bate-papo. Eu agradeço. Eu, inclusive, para quem está... A gente está online aqui no Instagram, para quem está nos vendo, hoje vai ter um grande evento. Esse evento vai ser lá na Cadeia Criativa. É um evento destinado à tecnologia e inovação na construção civil.
Então, vai estar Siduscom, CREA, vai estar vários órgãos competentes tendo um bate-papo em formato painel. Então, assim, infelizmente as vagas já exauriram, não tem mais vaga alguma. Foi uma grande procura. E é isso, pessoal. Queria só mandar um abraço pro meu amigo aqui, Silvestre, lá da Blue Sand, um cara, um amigaço, um grande amigo que eu tive aí a oportunidade de conversar com ele. Meu amigo Pedro, lá do Contraponto, um podcast sensacional. Qualquer dia desse eu vou lá em São Paulo. Inclusive, participei lá próximo, lá em Santo André, um bate-papo que tem falando sobre tecnologia também, sobre cobrança. E é isso, pessoal. Forte abraço para vocês. Morreu.